Fala galera, tudo certo? Galera, vou fazer um vídeo rápido aqui, né? Na verdade, a condição do trabalho que eu tô hoje, ele me permite vários temas diferentes de vídeo, né? Mas para eu não alongar muito o vídeo, não trazer muito conteúdo em cima de um único vídeo informativo, eu separei um leque, né? Um leque de informação, né, para esse vídeo e ele vem falar justamente sobre as normas, né, do drywall e as formas como a gente costuma trabalhar. Gente, primeiro aqui para apresentar para vocês, aqui eu vou fazer um rebaixamento de teto, como vocês podem ver, né? Estou aqui em cima de um andaime. E esse rebaixamento de teto, a gente vai fazer um forro falso, né? Aqui é um banheiro, né? Não tem a laje. E por ser uma área molhada, cara, o que que pede? O que que geralmente pede esse sistema, né? Para poder fazer esse tipo de forração. Por ser uma área molhada, geralmente pede para que a gente utilize a chapa, que é a chapa RU, né? Que é a chapa, aquela chapa verde, né? Ela é conhecida aí pra gente como chapa verde. E essa chapa ela é resistente à umidade, né? Então, geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho numa cozinha, numa lavanderia ou mesmo num banheiro, a indicação é sempre que utilize a chapa verde. E aqui está, né? A chapa verde. Mas o que a gente costuma ser muito alvo, né, na internet do pessoal que fala das normas, né, que emprega as normas. A gente acaba sendo muito criticado ou questionado quando a gente, por exemplo, pega uma área molhada como essa, um rebaixamento de teto, e faz com a chapa standard. Gente, o que vocês precisam entender, né? E o que eu gostaria de trazer para esse vídeo. O nosso cliente, a gente tem como primeiro dever, né, e compromisso, pelo menos para mim, eu trago isso comigo, né? Quando eu vou fazer um orçamento, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é sanar as dúvidas desse cliente, é indicar o melhor produto para ele, é falar sobre as normas e as regras, né, do drywall. A gente costuma fazer isso, pelo menos eu costumo fazer isso. Só que nem todo cliente está disposto a pagar o preço. E é por isso que acontece muito, por exemplo, eu mesmo, Jean, faço um monte de banheiro, às vezes numa chapa standard. Por quê? Porque eu dou ao meu cliente o direito de escolha. Eu falo, olha, a indicação da norma e até mesmo para você ter uma vida útil maior, um trabalho mais bem feito, é que utilize a chapa RU. Né? Assim como, por exemplo, o dispositivo da tabica que já vem branco. A gente tem a tabica que é branca, que ela já vem pintada, ela não te dá trabalho, ela já vem um dispositivo pronto, lindíssimo, perfeito para utilizar. Só que ele encarece o nosso orçamento, assim como a chapa RU. A chapa standard e a chapa RU, ela tem diferença de valores. Então, quando a gente orça, né, quando a gente vai até o cliente, a gente orienta, né, o meu papel ele é orientar, né, eu indico que utilize, mas muitas vezes eles me pedem dois orçamentos, né, esses orçamentos eles me pedem com a chapa RU, com a tabica branca sim ou não, e então a gente deixa muito ao critério do cliente. Então, assim, felizmente ou felizmente, eu preciso trabalhar, né? Então, muitas vezes eu posto uma foto ali de um banheiro que foi feito com chapa standard ou até mesmo um gesso liso numa área molhada. O que acontece? Não é por falta de conhecimento do profissional. Muitas vezes o profissional ele tem esse conhecimento, né? Ele tem isso para passar para o cliente. Eu, particularmente, gostaria muito de trabalhar sempre dentro das normas, né? Na condição ideal de trabalho. Mas, infelizmente, a gente entende que hoje a construção civil pede muito recurso financeiro, né? E nem todos estão dispostos a pagar o preço. Então, devido a isso, o Jean acaba fazendo na chapa standard, né? Acaba postando um vídeo. Claro, tem coisas que a gente não faz, né? Porque aí contraria muito as normas e, por exemplo, coloca em risco a condição desse trabalho, um forro que for cair com menos arame. Isso a gente não faz. Agora, determinadas coisas, infelizmente, a gente precisa trabalhar, né? E precisa manter os nossos clientes, manter nossos trabalhos em ativa. Então, é importante fazer esse vídeo informativo para que vocês entendam que por muitas vezes, né, o gesseiro da sua região ele posta um vídeo lá onde ele fez um gesso numa lavanderia e isso vai contra, por exemplo, o gesso liso numa lavanderia, ele vai contra as normas da construção civil brasileira. Então, assim, muitas vezes não é o profissional que foi lá até na casa do cliente e falou, olha, eu quero fazer gesso na tua área de serviço. Muitas vezes a construtora pede isso, né? Muitas vezes o próprio proprietário pede isso e é uma forma de recurso, né? O gesso é mais barato do que outras matérias e acaba pedindo para que seja feito isso. Então é importante que vocês entendam isso, né? E que assim o profissional ele tem sempre o dever e o compromisso. Eu pelo menos faço isso nos meus trabalhos, né? Eu sempre indico a tabica branca, só que isso vai alterar valores. Eu sempre indico a chapa RU em áreas molhadas, mas isso altera valores. E assim, a gente sempre deixa o cliente a parte de escolher, mas ele sempre tem o conhecimento antes de escolher. Então, quando ele compra uma chapa standard numa área molhada,
pelo menos o mínimo de um profissional é a indicação, né? É saber falar para ele, é trazer esse conhecimento para ele, porque ele está sabendo, ele está comprando um produto sabendo do risco que ele corre, tá certo? Então é isso, por hoje é isso. Vamos fazer esse forro aqui, depois eu vou apresentar para vocês. Um abraço.